Olá, eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop e hoje o assunto é triste. Durante toda a semana a gente acompanhou as notícias sobre a morte de 9 pessoas num baile funk de Paraisópolis, comunidade aqui de São Paulo. Essas pessoas morreram pisoteadas depois da ação da Polícia Militar nesse baile que é famoso na cidade. A Corregedoria da Polícia Militar está investigando a conduta dos policiais e também os vídeos de agressões que circulam nas redes sociais. A Polícia Civil também tem um inquérito sobre esse caso. Essas pessoas que morreram têm entre 14 e 23 anos, todas pessoas jovens que formam realmente o principal público desses bailes. Esses eventos também são chamados de fluxos aqui em São Paulo. Aliás, hoje eu vou falar aqui sobre como essa história repercutiu entre alguns dos nomes mais conhecidos do funk, mas antes eu quero explicar o que é o Baile da 17, onde essas mortes aconteceram no último fim de semana. Ele existe desde o início dessa década, lá em Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. Alguns moradores dizem que esse 17 no nome é uma referência a um bar que tinha por lá. Segundo eles, essa festa começou como um pagode em frente a esse bar. Mas aí, com o tempo, algumas pessoas também passaram a colocar funk para tocar. Esse evento cresceu e passou a reunir milhares de pessoas madrugada adentro pelas vielas de Paraisópolis. Ele costuma acontecer nas noites de sexta e sábado, mas em algumas semanas ele começa na noite de quinta-feira e rola até domingo. Como em outros fluxos, o som geralmente vem dos carros com equipamento de som potente que ficam ali estacionados com várias pessoas em volta dançando. Na área onde acontece esse baile tem alguns pontos comerciais, bares, tabacarias, e aí os próprios comerciantes bancam parte da festa porque acabam lucrando com o alto movimento. É claro que há reclamações dos moradores por causa do barulho, também existem denúncias de atuação do crime organizado na venda de drogas ilegais. Mas em São Paulo, no Rio e também em outras cidades, esses pancadões de rua e a ação da polícia neles, como aconteceu em Paraisópolis, são discutidos pelo poder público e organizações da sociedade. Muitas vezes, essas festas são as únicas opções de lazer perto de casa para quem mora na periferia, e alguns artistas conhecem bem essa realidade. A única coisa que eu consigo pensar é que se fosse uns anos atrás, poderia ter sido eu, minha mãe e meu irmão. Uma dessas pessoas. Que é coisa que uma das coisas que a gente mais fazia quando eu estava começando a cantar era cantar em baile de favela, festa de favela. Esse aí, por exemplo, foi o relato da Anitta. Ela publicou um vídeo falando do caso de Paraisópolis e contou que se colocou no lugar dessas vítimas. A Anitta, a gente sabe, começou a carreira no funk, muitas vezes cantando nesses bailes de rua. Foi por causa do funk que ela chamou a atenção, ficou conhecida no país inteiro e mais tarde ampliou o repertório, ficou mais pop e virou essa super estrela que é hoje em dia. Mesmo hoje cantando também em outros estilos, ela ainda é um nome muito forte do funk e fala sempre sobre ele. Nesse pronunciamento aí sobre o caso de Paraisópolis, ela mencionou o preconceito com o ritmo e apontou também diferenças no tratamento da polícia em festas de funk e de outros estilos. É porque eles não têm acesso a outras coisas, gente. Acabei de falar que anos atrás era eu, minha mãe e meu irmão. E aí? Não era muito mais fácil dar uma educação de qualidade? Pagar os professores brasileiros da maneira que eles merecem, incentivar a educação, que aí sim vai mudar a letra, vai mudar o costume, dar educação para as pessoas. A Anitta também argumentou que as letras de funk, também o que acontece nos bailes, estão inseridos num problema de educação pública aqui no Brasil. Também estudava escola pública, tá? Eu sei do que eu tô falando, não tô inventando, não. Mas quer que todo mundo seja super instruído, cante músicas sobre a literatura brasileira antiga, né? Gente, já falei tantas vezes, se o funk incomoda tanto, se o baile funk incomoda tanto, vai na raiz do problema, que não é matar as pessoas, não é sair limpando, tapando, jogando para debaixo do tapete. É dar educação de verdade, qualidade. Outra voz importante que se posicionou sobre essa história foi o FP do Trem-Bala. Pra quem nunca ouviu falar dele, ouve só isso aqui. Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta, 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 senta. Ai, droga! Senta, senta, senta. Esse foi um dos grandes hits de 2019, é do MC Kevin Ocris, mas tem a participação do FP, que é um dos principais DJs do movimento conhecido como Funk 150 BPM. Esse movimento começou a ganhar muita força lá no ano passado e é visto como uma reviravolta
reviravolta porque colocou o Rio de Janeiro de novo na linha de frente do funk aqui no Brasil. Lá no Rio, a figura dos DJs é mais forte dentro dos bailes. E foi nesses eventos que o FP começou a tocar e também que nasceram ou ganharam força muitas das músicas que a gente ouve hoje em todas as festas, dentro ou fora da periferia. Eu vim deixar meus sentimentos aos amigos e familiares dos 9 jovens que foram assassinados no baile de São Paulo, em Paraisópolis. Muito triste por esse acontecimento, porque poderia ser eu, porque eu trabalho com isso e frequento muito baile de favela. Poderia ser meus amigos que curtem também baile de favela e poderia ser você também que curte baile de favela. Foram 9 jovens mortos, inocentes. Por quê? Me falam. Porque tava lá para dançar? Porque tava lá para curtir? É proibido agora fazer isso? Que preconceito é esse que vocês têm? Que racismo é esse que vocês têm com o povo que vai pra favela? Com o povo da favela? Então, vamos ter a consciência aí no que você fala. E outra, né? Todo mundo que tem condições de ir pra boate cara aí não, tá ligado? Por isso que o baile de favela é nosso lazer. E se não fosse o baile de favela, não seria DJ não, parceiro. Não seria não. Porque minha inspiração veio de lá. A maioria dos meus trabalhos veio de lá. Da onde? Da favela. Em São Paulo, quem conhece bem o ambiente dos bailes e o mercado de funk é o Condzilla. Ele é hoje o maior produtor desse gênero no estado, trabalha com nomes como Kevinho, Kekel e vários outros, e também dá palestras e produz conteúdo sobre esse assunto. Ele também lamentou as mortes em Paraisópolis. Numa postagem, colocou uma imagem de luto e disse que trabalha para mudar o olhar de preconceito sobre os bailes e o funk aqui no país. Condzilla também pediu que o Estado ampare as famílias das vítimas e que apure esse caso. O Semana Pop de hoje fica por aqui. Se você está me ouvindo em podcast, não esquece de seguir aí para não perder nenhum programa. Até semana que vem.